Olá, tudo bem com você? Estamos meditando aqui na Bíblia em ordem cronológica. Agora estamos nas cartas do apóstolo Paulo a Gálatas, no capítulo 4, no versículo 12. Nós vamos dar continuidade ao último vídeo e tudo aquilo que ele vinha falando aos Gálatas, né? E ele chegou ao ponto de confessar, né, ou desabafar no 11, dizendo: receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Não. Nenhum trabalho que nós fazemos em vão. A semente está sendo semeada. Nós que plantamos a semente, né, os pastores, nós queremos colher os frutos, que é a conversão, a transformação, a mudança de vida. Mas nem todos que ouvem estão com essa disposição de ter a vida transformada. Às vezes é porque apenas se sente bem ouvindo a palavra de Deus, mas não tem nenhum compromisso com ela. E o mais importante, não é somente você saber a palavra, mas ter um verdadeiro compromisso com ela. Antes de tudo, nós começamos com a oração e eu peço que você dê o seu joia e partilhe o vídeo com mais pessoas, tá bom? Meu Deus, aqui estamos e não queremos incorrer no mesmo erro que os Gálatas. Eles caíram. Eles começaram na fé, mas se deixaram influenciar por maus pensamentos e agora estão divididos. Não nos deixe ficar dividido, mas que a tua palavra venha a ser como uma espada que separa juntas e medulas, venha separar todo erro, todo mal da nossa vida, para que possamos te servir com alegria, com amor e com dedicação. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos dá a sabedoria e o entendimento para ouvir a tua voz. Amém. Gálatas 4, versículo 12. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em enfermidade da carne. Então ele pede que as pessoas venham abrir o coração, como ele abriu, para entender o evangelho, né? Que agora é uma nova aliança. E veja, ele foi pregar o evangelho, mesmo doente, mas ele não se importava com o que estava acontecendo com ele. Ele simplesmente estava disposto a fazer qualquer sacrifício para falar do evangelho. No 14, e não rejeiteis, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Para vós dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, ele, como nós falamos aqui no princípio desse vídeo, ele estava sentindo dores de parto, né? Uma das maiores dores que a mulher sente ao dar à luz a uma criança. Então ele também sentia, nós sentimos, e é verdade. Às vezes nós pensamos, olha, fizemos um bom trabalho, pregamos, aquela pessoa agora se batizou nas águas, aí que bom, agora é só ela buscar o Espírito Santo, ela vai receber. Quando menos esperamos, está ela de volta no pecado, ou está ela cheia de dúvida, ou porque ela ouviu alguém, ou porque ela procurou algo para se preencher e foi ouvir um áudio que falou, enfim, olha. E aí nós sentimos exatamente isso, a dor de ver a pessoa ainda sem Cristo, né? Até que Cristo seja formado nela. Porque uma vez que Cristo esteja nela, o Espírito de Cristo está nela, ninguém mais mete dúvida nela, ela está livre. 20. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Comentário diz assim, do 13 ao 20, dores de parto. Paulo comparou o trabalho que realizou em prol da conversão dos Gálatas às dores de uma parturiente. Para que aquelas pessoas conhecessem a verdade, o apóstolo precisou trabalhar muito no seu ministério. Na primeira vez em que visitou a Galícia, ele estava enfermo, mas superou suas aflições pessoais para trabalhar incansavelmente na evangelização dos habitantes. Além de se dedicar ao ensino da palavra para que Cristo fosse formado neles,
Paulo orava e chorava pela salvação da alma de cada um. Porém, embora o tenham recebido com hospitalidade e satisfação, a princípio passaram a vê-lo como um adversário depois de terem sua fé contaminada. O processo do pecado entre os Gálatas foi tão grande que o apóstolo se mostrou perplexo e ávido para falar pessoalmente com eles. Ao dizer que mudaria a voz, significa que ele estava pronto para lidar com a situação conforme fosse necessário, isto é, com a voz branda ou severa. Paulo faria de tudo para promover o arrependimento e a fé neles. Por isso não podemos jamais desistir de uma pessoa que está iniciando na fé e ter paciência também, né? Isso é uma das coisas mais importantes. No 21, dizei-me, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. O comentário: Abraão teve 2 filhos. Ao se referir a Agar e Ismael e a Sara e Isaque, Paulo usa uma alegoria para mostrar a diferença entre a antiga e a nova aliança. Embora ambos fossem filhos do patriarca, Ismael nasceu segundo a carne, o que simbolizou o esforço pessoal de Abraão e as obras da lei. Por isso, Agar representava a lei dada no Sinai, que determinava que cerimônias e rituais tornavam o homem aceito diante de Deus. Já Isaque representa o cumprimento da promessa de Deus aos que vivem pela fé. Os judeus que dissuadiam os Gálatas eram escravos, pois viviam debaixo da lei dependendo da sua autojustiça e dos méritos pessoais. E de uma forma bem simples e bem simplificada para você entender o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui, é o seguinte, que ninguém, por melhor ou por mais coisas que possamos fazer, não conseguimos promover a salvação em nós. Dependemos sempre do Senhor Jesus, né? Eu posso ser um cumpridor exímio de toda a lei de Deus. Eu posso me isolar numa montanha e permanecer naquele lugar isolado, sem contato social com absolutamente ninguém. Ainda assim, eu vou estar propenso a ser um pecador e falhar em alguma parte da lei. Então, o que ele está querendo dizer é que por mais que façamos alguma coisa, isso não traz salvação a ninguém. Nós precisamos do Senhor Jesus. Então, Agar simboliza a velha aliança, né? Que foi dada depois da escravidão no Egito, onde Moisés deu as leis para guiar aquele povo, orientar aquelas pessoas. Mas Abraão, não. Abraão, como Isaque é a nova aliança. O que Abraão fez levando o filho para ser sacrificado no altar, e ele fez isso, espiritualmente fez, então aquilo ali simbolizava a morte do Filho de Deus, pagando pelos nossos pecados e simbolizando então a nossa plenitude com Deus, né? A entrada de mais filhos para o reino de Deus. No 27, porque está escrito, alegra-te estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama tu, que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim também é agora. Mas que me diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. O comentário diz, segundo o Espírito, podemos usar a comparação dos filhos de Sara e de Agar para demonstrar a diferença entre os que são nascidos do Espírito Santo e os que são nascidos da carne. O filho de Sara simboliza os filhos da fé,
que da confiança absoluta na promessa e da providência constante de Deus. Estes são os herdeiros legítimos do Senhor, por isso são livres e receberão a herança da vida eterna. Já o filho gerado por Agar, embora fosse mais velho, era o filho da escrava, da vontade da carne, da impaciência e da resolução de problemas do seu próprio jeito. Este representa aqueles que estão sob a escravidão do pecado e vivem dominados por seus desejos. Isaque, o filho da esposa, era perseguido e ridicularizado por Ismael, o filho da escrava. Isso evidencia o conflito constante que há entre o homem espiritual e o natural. Por isso, aqueles que são nascidos de Deus devem estar preparados para as perseguições. Apesar das calúnias, das zombarias e das injustiças, o homem espiritual sempre prevalecerá sobre as contendas carnais. Olha que forte esses últimos versículos aqui, né? Então, quer dizer, é como aquele combate, né? Aquela luta que há entre a vontade da carne, porque ela não deixa de existir em nós, e a vontade do Espírito quando nascemos de Deus. Então, nós passamos a ter a natureza divina, o novo nascimento, né? O nascido de novo. Mas se ele alimentar, por exemplo, muito mais a carne, ele deixa de alimentar o Espírito, naturalmente a carne vai começar a prevalecer e vai matar o Espírito. Mas quando o Espírito, né, a sua vida com Deus, sua comunhão, sua leitura da palavra de Deus, suas orações, jejuns, sua ida à igreja é constante, então você está alimentando o seu Espírito. Então, naturalmente, o Espírito vai matar a carne, quer dizer, vai matar nossas vontades. Mas é como ele disse, lança fora o filho da escrava. Abraão teve que tomar uma decisão de mandar o filho da escrava embora, né? Foi uma decisão mais difícil da vida dele, mas tinha que ser feito. E Deus permitiu que aquilo acontecesse, para que se retirasse aquele velho filho, para que ele pudesse cuidar do novo, a nova aliança. Assim também, não tem nova aliança com Cristo se você não se entregar a Ele. Gálatas capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, o Senhor Jesus já havia nos libertado de todo o jugo da servidão, do pecado, mas porque eles agora queriam assumir a velha aliança dos judeus, eles estavam trazendo novamente um jugo, quer dizer, novamente umas tradições, novamente todo aquele processo que não agradava mais a Deus. No 2, eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Quer dizer, não havia como a lei proteger aqueles que aguardavam, porque ela não era suficiente, né? Você sacrifica um animal inocente, mas ele não é capaz de resolver a questão do pecado, ou justificar-nos do pecado. Mais tarde estaremos novamente com o pecado. Então, ele falou que aqueles que circuncidavam o órgão masculino, cortando a pele do prepúcio, eles não estavam mais dependendo de Jesus, mas dependendo da lei. No 5, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. O comentário do versículo 5, o Espírito da fé. Não há outra maneira de esperar pela justiça de Deus e pela salvação, senão por meio da permanência na fé. Essa fé sobrenatural é obra do Espírito Santo. Por isso, nunca vai contrariar o Altíssimo. Pelo contrário, somente o seu próprio Espírito pode conduzir perfeitamente o homem ao céu. No 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. O comentário: nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor para a salvação da alma. Ou seja, um homem não seja salvo porque é circuncidado, nem será condenado porque não é. Com esse argumento, Paulo mostra aos Gálatas que os rituais externos,
em que eles estavam depositando confiança não eram exigidos pela nova aliança. O apóstolo descreve que a fé que opera pelo amor é valiosa aos olhos de Deus, mas essa não é qualquer fé, resultado de um credo religioso ou de uma simples confissão oral. Trata-se da fé sobrenatural e genuína, que produz frutos e gera transformação e disposição para amar a Deus, a sua palavra e ao próximo. Quando não há essa fé, também não há o verdadeiro amor, pois na vida espiritual ambos se relacionam. A fé e o amor caminham juntos, né? Sem ambos não há salvação. Por isso que aquele que vive pela fé e no amor de Cristo, ele obedece. E a obediência, o princípio da obediência, ele traz o primeiro recurso, a primeira bênção, que é a salvação. 7. Corris bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa, quer dizer, o fermento ele consegue transformar, basta um pouquinho, ele consegue então se misturar toda a farinha e fazer com que toda ela seja fermentada. E assim também, né? Uma ideia, um pensamento, um conflito de alguém, uma palavra mal interpretada pode fazer com que haja muitos problemas. 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Quer dizer, se ele pregasse que deveria ser circuncidado todas as pessoas, então a cruz seria para quê, né? É como se fosse invalidar o poder da cruz. 12. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros por amor. O comentário diz ocasião à carne. A liberdade que o Evangelho proporciona diz respeito à libertação do poder do pecado sobre o homem, e não um consentimento para pecar. Aquele que traz mau uso da liberdade que o Senhor Jesus oferece e a transforma em licenciosidade para a sua carne, contamina a sua fé e se coloca em escravidão espiritual novamente. Por isso, quem foi livre não atende aos apelos do orgulho, do adultério, da inveja, da cobiça, das demais obras que aprisionam a alma. Como que eu vejo essa questão da liberdade? Bom, eu lembro lá do paraíso, quando Deus criou o jardim do Éden, ele depois, por último, criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E deu domínio, poder para que eles pudessem constituir uma família e pudessem ali trabalhar naquele jardim e eles pudessem desfrutar da presença de Deus todos os dias. Por isso que a palavra de Deus diz que a terra colaborava com o homem, tudo era em perfeito equilíbrio. E o principal, todas as tardes Deus descia para andar com o homem, para estar com ele, para o ensinar. Então havia uma perfeita comunhão com Deus. Mas qual foi a regra que Deus criou para que ele permanecesse no paraíso? Porque Deus simplesmente não criou tudo e falou agora fica aí e fique preso. Deus não prendeu, Deus deixou o homem livre. Qual o símbolo dessa liberdade que Deus deu? Deus criou uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse a Adão, não coma desse fruto, porque no dia em que você dela comer, certamente morrereis. Então, aquela árvore era o símbolo de uma aliança, era o símbolo de que se ele não comesse, ele permaneceria com aquilo tudo que ele tinha e ele não precisaria morrer mais. Aliás, ele não precisaria morrer, simplesmente isso. Então ele viveria em perfeita comunhão, tudo em equilíbrio. Quando Adão decidiu desobedecer, ele trouxe a maldição. A terra já não seria mais produtiva como antes, não colaboraria com o homem. Então ele trouxe o pecado, ele trouxe a morte, ele trouxe as doenças, ele trouxe todos os problemas. Ali entrou o mal no ser humano, o pecado. Esse é um vírus
E nós, mesmo que não tenhamos comido daquele fruto lá no jardim, mas nós temos esse pecado em nós, né? O pecado da desobediência. Por isso, colhemos o fruto dele até hoje. Então, o ser humano, ele mesmo decidiu se prender. O diabo, ele inverte as coisas, né? Eu fico imaginando o diabo falando com respeito àquela árvore. Que Deus injusto, né? Ele te privou de comer dessa árvore, justamente dessa que dá o conhecimento do bem e do mal e vai fazer você ver como ele vê. Mas eles, Adão e Eva, tinham o direito, né, e o poder de comer de qualquer outro fruto. Vamos imaginar aqui. Imagina que haviam 1000 árvores, mas eles tinham o direito de comer das 999 árvores, menos daquela única, porque aquela representava a árvore de Deus. E eles tocaram. Olha a consequência. E hoje o ser humano continua fazendo a mesma coisa. Nas suas escolhas, ele continua escolhendo desobedecer do que obedecer. Ele prefere continuar fazendo suas próprias vontades do que fazer a de Deus. Continua desobedecendo. Olha a consequência. Sofrimento, dor. Por isso, você, assim como eu, nós temos o poder de escolher servir a Deus. E servir a Deus exige uma renúncia, mas também você vai ter todo um jardim à sua disposição. Eu sei que o paraíso não pode estar mais nesse mundo e também é impossível ele ser transportado novamente para a terra. Mas o paraíso de Deus pode estar em você. O que Jesus prometeu? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, vida e vida com abundância é exatamente isso. É você já ter o paraíso em você e aqui na terra você desfrutar das bênçãos que Deus vai te dar, tá bom? Que Deus ilumine e abençoe você.